E aí, gente, estamos chegando no Mundial, estamos na Copa do Mundo de Clubes, e o pessoal está aqui todinho reunido de novo, todo mundo reunido para falar da expectativa do Palmeiras. Garbellini, Paulo, Galuzzi, o time completo hoje, hein? Ataque titular. Ataque dos 1000 gols. E aí, pessoal? Aí. É isso aí, minha gente. Aí, hoje o Palmeiras decolou com destino a Carolina do Norte, onde vai fazer a sua concentração preparativo para a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nesse esquema com 32 times, quase uma Copa, um desenho semelhante à Copa do Mundo de Seleções. E nós vamos falar hoje das expectativas e da escala de otimismo entre os palmeirenses mais jovens, mais animados, que vivem uma fase gloriosa, né, nos últimos 10 anos, e os palmeirenses mais escaldados, aqueles que passaram por períodos de vacas magras, períodos de seca, períodos de tristeza, de zica, de Deus me livre, e bate na madeira e que isso seja passado, né? Alguns que já passaram por vários. Mas vamos lá, olha, como vocês estão falando comigo aqui ultimamente, mais o Galuzzi e o Paulo, eu vou começar pelo Garbellini. O Garbellini, ele não está o mais distante, mas ele andou bastante ausente aí esses dias, né? Com as ocupações dele, mas isso aqui não é obrigação de ninguém, isso aqui é diversão. Então, diga lá, Garbellini, saúda o pessoal aí, conta o que você espera, conta para nós o que você aprendeu nesses dias que você esteve afastado, quais são as novidades? Pessoal, a gente tem umas ocupaçõezinhas básicas, né, correria do dia a dia, mas a vontade é sempre estar aqui com vocês participando, né? Cara, a vontade é muito grande, né? A expectativa é enorme. Deu o Palmeiras entrar em campo pelo Mundial aí, né? Paz, coração a mil, como se diz, né? Ansiedade de torcedor, eu acho que não muda, né? Todo mundo é igual, todo mundo é ansioso, né? Então, uma expectativa grande, né? Pelo menos. Vindo agora pelo menos os jogadores convocados ali, tá tudo completo, né? Acho que não vai faltar ninguém. Pode ser que tenha um ou outro, assim, que não esteja 100%, né? Mas vai estar disponível, né? Então, é lógico, a expectativa é grande. Se Deus quiser, Deus abençoar, que a gente vai ter, pelo menos, passar de uma fase, né? Essa é a expectativa. Apetite. Paulão? Isso aí. Estamos aí na área, né? Ataque titular hoje de volta, né? Estamos aqui. Teve nego que tomou gancho, teve nego que estava cumprindo suspensão automática, teve gente que estava no departamento médico, hoje está todo mundo aqui no ataque titular, e estamos aí, né? Vamos ver. Expectativa grande, otimismo bem grande também. Eu acho que a gente tem bastante chance de fazer bonito. Eu acho que a primeira fase não preocupa muito. A Copa, como uma Copa do Mundo, né? O negócio começa a pegar na hora do mata-mata. A gente tem alguns adversários indigestos pela frente, da segunda fase em diante. E vamos ver. Eu acho que tem tudo para dar certo. Capite. Se me permite, você falou a questão de geracional aí, né, do pessoal mais novo. Eu não sei se existe muita diferença na expectativa entre o pessoal. É que a galera que é mais antiga lembra de alguns outros times que poderiam, de repente, dar mais saudade, né? Sei lá, aquele time de 94, aquele time de 72, 73, que eu não assisti, né, particularmente, mas time de 99, de repente. Mas para essa geração, o pessoal mais novo, de 25 anos, de 30 anos, esse time, eu estou falando desse time de 2025 agora, né? Eu não sei se ele pode ser caracterizado como o melhor time do Palmeiras que essa geração já viu. Eu acho que se a gente pegar no apanhado geral, talvez seja. Mas nesse começo de temporada, a gente ainda tem muito para evoluir, né? Então, como o Garbellini disse mesmo, eu acho que é ótimo que a gente esteja com todos os jogadores
bem fisicamente, né? Ainda que não seja totalmente 100%, mas todo mundo está apto para jogar. Basicamente só não sobe o Bruno Rodrigues, né? E o Figueiredo, que ficaram por questão médica e tal. O resto todo mundo foi. E essa é uma das grandes vantagens do Palmeiras, né? Mas eu acho que o Palmeiras ainda carece daquele entrosamento que a gente gostaria de ver, principalmente no meio do campo. Vamos ver como é que vai se desenrolar. E eu acho que o torcedor palmeirense está com aquele coração, batendo forte pra caramba, cara. Mas com as expectativas até meio tranquilas. O pessoal sabe do tamanho da façanha que é. Seria como ir conseguir para Marte. Esquece a Lua. Não, a Lua é para os fracos. Vamos direto para Marte. Então, essas que bater aqui, mas então não é, não? Porra. Não, esse coração tá quente, mas acho que a cabeça do pessoal, o pessoal tá querendo, sabe, segurar o ânimo. Mas, sem, como que a gente conversou no último programa, lá, um dos últimos, sem complexo de vira-lata. Vamos para cima. Se tem alguém que merece, somos nós. Vamos lá. É isso aí. E não só merece, quanto é um dos times, só finalizando, César, não sei se é uma observação, eu acho que é um dos times que, considerada a história e tudo que acontece, as questões de já ter batido na trave 2, 3 vezes, é um dos times que mais anseia por esse campeonato. O campeonato do mundo, né? O campeonato mundial. Os principais adversários já tem e tudo mais, então eu sei que, vai ser uma delícia participar disso aí, vai ser muito bom e força, Abel, vamos lá, tem muito para jogar aí, vai ser muito bom. Eu vejo que a gente tem visto, né, a evolução do futebol. Eu estou há bastante tempo acompanhando o Palmeiras, já há praticamente 5 décadas e meia, né, que eu acompanho o Palmeiras desde criancinha, e eu vi vários times passando e vi várias situações, várias realidades do futebol brasileiro perante o futebol mundial e o futebol europeu. O que acontecia? O Brasil jogar, era certo que o Brasil ganhava seleção ou algum time brasileiro que fazia excursões. Naquele tempo não tinha muitos campeonatos aqui, então tinha um período que os times faziam excursões, iam jogar na Europa, amistosos, e tinha um troféu, alguns torneios famosos, entre eles o Ramon de Carranza, na Espanha, que o Palmeiras ganhou 2 ou 3 vezes, o Santos ganhou, acho que o Fluminense ganhou também, que eram os grandes, o Botafogo, eu não sei agora, eu sei que o Palmeiras ganhou e fazia um figurão quando ia jogar lá. Então era assim, um tempo em que o futebol era muito mais técnica e malandragem do que é hoje. O futebol foi evoluindo por uma questão bastante de atleticismo, de disciplina tática, coisa que não existia naquele tempo. Então, quando a coisa não era de disciplina, estava certinho para o brasileirinho, né? Para o brazuca, né? O brasileiro esperto, o brasileiro da ginga. Não estou falando aqui no sentido negativo, não, estou falando no sentido positivo. Então, isso era uma verdade. Depois o futebol, a gente falava que o futebol dos europeus era um futebol duro. E o futebol africano e asiático não existia, era força pura, falta de técnica, não existia nesse contexto. A gente nem ouvia falar. Era Brasil e Europa e América Central, México principalmente. O resto tudo. Para você ter uma ideia, as eliminatórias da Copa de 70 foram acho que 6 jogos, era diferente o sistema de disputa. O Brasil fez 22 gols e sofreu 2, para você ter uma ideia de como era a superioridade, a supremacia. Hoje, a gente briga ali para empatar com o Equador, né? Tem que jogar bonitinho, bem trancadinho, bem arrumadinho, porque os caras são perigosos. Mudou muito o futebol. Então, eu vejo assim que o pessoal mais antigo, né, Lúcio? O pessoal mais antigo tem, vamos dizer assim, ainda uma reminiscência de achar, e eu também me incluo nisso, que o futebol brasileiro pode fazer frente ao futebol europeu. E pode. Em determinadas situações, sim, porque até se adaptou a essa nova realidade da disciplina tática, do cuidado com o físico, a preparação física, o treinamento de bola parada, o treinamento de jogadas ensaiadas, o treinamento de posicionamento em campo, de estratégia de jogo, marcar à frente, marcar recuado. Então, eu vejo que a geração mais antiga teme menos
embora não tenha motivos estatísticos, para eles terem menos de enfrentar os europeus do que as gerações mais novas. Então, o pessoal está ali tranquilo, está animado, eu vejo que o pessoal está animado, eu vejo o noticiário, vejo as páginas aí do YouTube, do Instagram, vejo o pessoal participando, animado, mas o pessoal não está com aquela história de já ganhou, vamos ganhar, porque nós somos os campeões da Champions, e vamos ganhar de todo mundo, nosso time já ganhou, como outros estariam fazendo por aí. Então, eu vejo um ânimo contido, um ânimo pensado e um ânimo esperançoso de que a gente vai conseguir caminhar longe nesse Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes. O que vocês pensam disso? Concordam comigo ou acham que eu estou viajando muito? Não, eu acho que é verdade. Aliás, eu vou falar uma coisa que vocês estão falando aí. Eu estava vendo outro dia, estava vindo agora esses dias, estava vendo uma entrevista do Lucha, né? Luxemburgo. Então perguntaram para ele qual foi o melhor time que ele treinou na vida dele até hoje. E assim, o time que ele falou, o melhor time que ele treinou na vida dele foi o Palmeiras de 94. Ele falou assim, de todos os times que ele treinou, Palmeiras de 94. Porque ele falou, ali em cada posição tinha um craque de seleção brasileira, né? Agora, se você for comparar bem, né, hoje, assim, botando... E, inclusive, ele falou, olha, o time de 96 foi muito bom, fez história pelo ataque de 100 gols, mas o time de 94 era mais encorpado. Palavras dele, o time de 94 era mais encorpado. Comparando o time de 94, que eu vi jogar muito, né? A gente sapecou todo mundo naquela época, mas perdemos a semifinal para os Bambis, né? Porque a gente foi fazer uma excursão fomos fazer uma excursão para o Japão à toa, né? E eles tiraram proveito disso daí. Mas comparando o time de hoje a gente não tá assim. Se você for comparar nome com nome, tirando o Weverton, que a gente pode comparar ali com o Sérgio, com o Marcos, tão bom, e o Gustavo Gomes, que a gente pode comparar ali com o Antônio Carlos, vamos assim dizer, né? O time de 94 era muito melhor, no papel, nome por nome. Mas o time de hoje é muito mais competitivo, que remete ao que você acabou de falar aí, César. O time do Palmeiras, ele não tem tantas estrelas, mas é um time muito mais competitivo. É muito difícil a gente perder jogo. E mesmo quando a gente está perdendo, o caso do Botafogo, né, que a gente, né, um jogo histórico, e é muito comum. Outro dia eu estava vendo que 30% das vitórias do Palmeiras acontecem nos últimos 5 minutos, que é um time que fica martelando no erro do adversário ali, não desiste, né? Então, acho que tem muito a ver com o que você está falando aí. Eu vejo que o grande problema desse time, se é que é um problema, né? É um problema, é que ele ainda é um time em entrosamento. Mas aí a gente vai ver que as outras equipes que vão para o Mundial aí estão se reforçando aí de última hora, janela de transferência. Então, alguns aí fazem umas contratações, até o Porto está contratando lá o rapaz lá norueguês, se não me engano, né? O Haaland 2, que é a grande revelação lá. E outros, o Botafogo se reforçando, vários, que também caem naquela história, tá completamente fora do entrosamento. Pode dar certo, pode não dar. Eu vejo que o Palmeiras ainda, aparentemente, hein, gente, não se entrosou, porque, na verdade, a gente tem uma gama de opções, especialmente ofensivas e defensivas, né? Meio campo está sacramentado, é Emiliano e Rios, né? Agora, a gente não quer entrar aqui em escalação, não, mas a gente tem uma estrutura e dá um ânimo de que as coisas vão dar certo. O dar certo quer dizer, vai ganhar, vai ser campeão? Não. Vai dar certo é que o time vai jogar de maneira competitiva, como você falou, como o Galuzzi falou.
vai ser uma pedra no sapato, vai ser um osso duro, entendeu? Nós não entramos como favorito, muito pelo contrário, a gente entra como uma incógnita, eu vejo isso. O pessoal vê quem é esse Palmeiras. É um Palmeiras aguerrido, marcador só, ou é um Palmeiras que tem alguns jogadores aí que podem abrir as latas? E detalhe, nós não temos jogadores tão bobinhos assim, tá? Apesar de não ser grandes estrelas, temos jogadores que foram campeões olímpicos, temos jogadores que passaram de várias seleções, que disputaram Copa América, alguns já disputaram Copa do Mundo. Então, não são jogadores que disputaram Champions, jogadores que disputaram as ligas importantes da Europa. Vários deles, né? Com maior ou menor destaque, mas são pessoas que têm essa vivência. Então, também não é um pessoal tão bobinho. A nossa comissão técnica é uma comissão técnica experiente e cascuda. O pessoal fala que eles fazem muita burrice, eu acho que não. Eu acho que eles testam algumas fórmulas, não dá certo, às vezes até insiste um pouco, mas é muito fácil a gente falar depois que a ponte cai ou depois que a ponte é inaugurada maravilhosa, não é isso? Só fazer uma pergunta. Eu só fazer uma... Fala, Garba, fala. A gente tinha expectativa, assim, pelo menos lá no começo, quando começou a chegar esse monte de jogador aí, de ter uma base consolidada, forte, e chegar entrosadinho no Mundial, né? Mas é que nem o César estava falando ali, são vários fatores ali de formação, né, do grupo, rodagem do grupo, para poder testar várias fórmulas, né? Então, se faltou alguma coisa, com certeza agora vai ter que pôr em prática, né? Eu acredito que seja isso aí. Vamos entrar no mérito da escalação também, porque não é o caso agora da gente falar em escalação, né? Mas eu acredito que vai vir forte. Vai vir uma base forte ali e vai ser um jogo diferente. Não vai ser um jogo igual que a gente está acostumado a ver. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, só nesse contexto do futebol mais competitivo, como o Paulo falou, vocês acham, eu acho que o futebol mundial, no geral, ele tem ido para esse caminho, não é? Ele tem ido um pouco para esse caminho, porque aquele futebol, eu também, o futebol de 94 do Palmeiras, eu acho que foi o melhor time que eu me lembro de ter visto. Tinha acabado de ser campeão, estava aliviado, etc. Então, baita time. Paulo, eu não sei se nome por nome ali e tal, eu estaria nessa... Eu acho que o Palmeiras tem um baita elenco. E mais do que isso, o Palmeiras tem um banco muito bom. Acho que uma das grandes vantagens do Palmeiras é essa. O Palmeiras tem substituições muito boas. Não sei, os outros times também podem ter, mas o Palmeiras tem essa vantagem. Então, eu sei, eu acho que os times, aquele de um grande espetáculo, tudo mais, é muito mais raro acontecer, e os times que são protagonistas mesmo, geralmente saem por esse futebol mais competitivo, que é meio que com a cartilha debaixo do braço, né? Mas eu concordo plenamente com o que o César falou, a questão, o nosso maior problema agora, acho que seria falta de entrosamento. Esse time tem um grande potencial pela frente, mais do que, independente dessa competição agora. O que nós vamos enfrentar? Primeira fase, nós vamos enfrentar o Porto, que é um clube que é o maior campeão português da história, não é o Benfica não, tá? O que tem mais títulos portugueses é o Porto. Ele tem 2 Champions, o Porto tem 2 Champions. O Al Ahly do Egito é o maior campeão da África dos torneios africanos. E Inter de Miami é uma incógnita aí, que tem as estrelas, tá, né? Tá mal. Numa fase aí, assim, eu não ponho muita fé no futebol na Liga Americana nesse momento, não. É isso, esses são os nossos adversários, então dá para a gente pensar em animar de alguma forma. Ô, Galuzzi, eu queria fazer só Espera só um pouquinho aqui, coloquei errado, eu queria só fazer aqui colocar uma coisa que você mandou para a gente aqui. Oh, meu Deus, não está entrando, né? Aquele grafismo lá do... Aí, ó, é uma pesquisa, a pesquisa foi feita entre palmeirenses, ô Galuzzi? Entre palmeirenses, é um grande site ali do Eduardo, do Edu, do Palmeiras Todo Dia, e eles sempre fazem várias enquetes, né? Entre palmeirenses e... Mas daí sabe como é que é, né? Às vezes o humor ali do pessoal mais corneta, às vezes é uma semana que tem mais uma cornetagem ali,
Acho que isso mostra um pouco o ceticismo da torcida no geral. Eu acho que esse final aí da preparação, com essas 2 derrotas que deu para o Flamengo e para o Cruzeiro, é uma coisa que deu uma chacoalhada aí. Então talvez tenha influenciado bastante nesse número aí. Mas o não grita o gol antes, né, Galuzzi? Bem melhor, né? É o famoso não grita gol antes. Que a gente por favor. Só finalizando essa questão, eu acho que o torcedor, assim, acho que a gente tem que ir, lógico, tem que ir além da primeira fase. Eu acho que ficar na primeira fase seria deprimente, seria horroroso. Para mim, sinceramente, no mínimo tem que, passar das oitavas ali. Chegar nas quartas, eu acho que já está num equilíbrio de expectativa. Para mim, chegar na semi, já, nossa, agora final, meu querido, se o Palmeiras chegar na final, meu Deus do céu, aí a gente vira no avesso, né? Pelo amor de Deus. Não é ninguém falar. Sei como é que vocês estão de expectativa. Se pudesse apostar, fazer uma aposta rápida aí, até qual fase, qual vocês cravariam aí? Como é que seria? Eu acho que pelo menos as quartas. 32 times vão ter oitavas, quartas, semifinal e semifinal, né? São 3 fases da final. Para oitavas. Isso. Eu acho que dá para chegar nas quartas aí. Minha expectativa é essa. Mas, claro, como Copa do Mundo, não tem que lá, tem um favorito, porque o Real Madrid, porque o Manchester City, o PSG, vamos ver como é que vai ser o desempenho, de repente, entra um jogo. Eu concordo, eu também não acho que o Palmeiras é favorito na chave, não, acho que o Palmeiras não é a maior força, mas que dá para classificar, dá. Não tem menor. Eu tenho medo, eu sempre falo com você, eu tenho uma certa preocupação com a Al-Ahly, com esses times assim mais desconhecidos, badalados, porque os caras vêm mordidinho, eles vêm treinadinho, eles sabem que ali é uma oportunidade, cara, é uma vitrine para o time, para a liga, para a federação e para os jogadores, né? Verdade. Eu acho que é o adversário, vai ser o adversário mais difícil. Eu acho que é a briga do grupo ali. Desculpa, Garba, não entendi o que você falou, Garba. A briga vai ser com a Al-Ahly ali para ficar na ponta do grupo. Também acho. O Porto tá mal das pernas e o Inter também tá fraco. Mas uma pergunta, assim, eu sei que isso vai variar muito, mas porque os times ali, o Al-Ahly joga ali, no campeonato o egípcio, né? Campeonato africano, não sei como egípcio. Então, eu queria... aí tem o Porto, o Português, o Inter de Miami, o MLSL. Eu queria falar, assim, do comparativo entre cada liga, porque, se você pegar o Al-Ahly dentro do campeonato egípcio, foi muito bem, eu acho que foi campeão, já está no topo da tabela, venceu todas as últimas partidas, tudo mais, mas fogo, porque às vezes você tem um nível que não dá para você ter uma aferição boa mesmo, né? Então, o Porto mesmo ganhou algumas últimas partidas aí, tudo mais. Eu acho que realmente o Palmeiras tem tudo para passar em primeiro do grupo, cara. Sinceramente, eu cravo o Palmeiras no primeiro grupo. Também. E só para finalizar uma coisa, só não preciso passar a opinião de vocês nisso, mas quando eu falo chegar nas quartas, seria aquela nota para passar de ano, tá ligado? Tipo 7. Então, se o Palmeiras chegar lá, então passou daí, aí vai pro 8, 9, chega na final já 10, né? Não vou falar 10, né? Mas. Detalhe, não chamar aquele troféu lindo. Não chamar muita atenção na primeira fase, né? Certo. Lembrando sempre que futebol, né? Eu já contei a história, né, do Muricy aqui uma vez e eu levei isso, e é verdade. Futebol é momento. Se o Palmeiras estiver num bom momento e os outros times não, a gente vai pegar. Eu acho, a minha opinião, o jogo mais difícil é o Al-Ahly. A gente vai ganhar os 3 jogos, eu acho. A gente vai ganhar os 3 jogos. A gente vai classificar em primeiro. E o nosso grande jogo vai ser contra o Atlético de Madrid. Ali vai definir a sorte de, se a gente passar, aí a gente vai para a semifinal, tenho certeza. Paulo, essa é a animação, gostei de ver. Diga aí, Galuz, desculpa aí, interrompi. Não, desculpa, não sei se o Garba ia falar, você ia falar, Garba? Sim, ia falar pro Paulo.
Cara, eu prefiro PSG do que Atlético de Madrid, viu? Ô, louco, cara. Oh, Ah, eu não prefiro, não. Depois não, eu aprendi a fazer com o Inter. Cara, não grita gol antes. Não grita gol antes. Calma, calma. Não vai que nem o outro lá, pode Madrid esperar é que essa chato, hora vai cara. chegar. Pelo amor de Pô, Deus, se hein? pegar o PSG logo na segunda fase, cara, Pode se eles. esperar que essa hora vai chegar. Calma, gente, calma, calma, É, calma, ué. vamos devagar. Bom, é isso aí, né, gente? A gente tá animado. Nós estamos iniciando aqui uma playlist no YouTube específica para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que não é o Mundial, certo? O Mundial começou em 1951, mas o pessoal quer dizer que não, então tá bom. Então não é o Mundial, agora é Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então estamos iniciando uma playlist aqui no YouTube. Nós estamos também publicando bastante e está crescendo muito o nosso perfil lá no Instagram. E a gente quer que o pessoal comenta, participa, para poder participar com a gente, pôr a carinha aqui e falar besteira e levar pancada também, né? Então, está todo mundo convidado a seguir a gente aqui e depois a gente vai voltar a falar agora de cada jogo, a preparação de cada jogo. O primeiro é contra o Porto, no dia 15 de junho, domingo, 19 horas, Brasília, 18 horas, Nova York, New Jersey, né? New Jersey. Então a gente vai ficando por aqui nesse debate, nessa alegria aqui dos amigos comentando Palmeiras, e a gente volta falando de jogo por jogo, e vamos falar do Mundial esse tempo todo, da Copa do Mundo, acabei falando errado, da Copa do Mundo. Então tá aí Galuzzi, tá aí Garbellini, tá aí Paulo. Gente, vamos ficando por aqui, um abraço para todo mundo, clica no sininho, aí se inscreve e segue a gente aqui no YouTube e no Instagram. Aí embaixo na descrição tem lá o endereço do Instagram, é só clicar e seguir para lá, e também passar a seguir a gente para se divertir com a gente. Um abraço, gente! Um abraço, pessoal. Até a próxima. valeu, galera.